Olá pessoal, hoje nós vamos para mais uma aula, certo? Nós vamos continuar falando sobre as leis de Newton, são 3 leis que a gente vai ver, né? As leis de Newton e as aplicações das leis de Newton. E hoje nós vamos falar sobre a segunda lei de Newton, tá legal? Espero que gostem, se divirtam. Então, a segunda lei de Newton ela é também conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. Para compreender ela, certo? Só um pouquinho dela aí, nós vamos imaginar um carrinho, certo? Esse carro, para ele se movimentar, ele precisa que algo empurre ele, certo? Uma força. Uma força, eu vou chamar essa força, eu vou indicar por essa flechinha que a gente chama de vetor, de F1, se eu quiser movimentar ele. Se eu tiver uma outra força que contrária a esse meu movimento, eu chamar de F2, eu vou ter uma dificuldade de movimentar ele. Eu tenho força F1 e F2. Então vamos fazer de conta que tem alguém tentando empurrar esse carrinho e alguém tentando impedir de eu empurrar esse carrinho, certo? Se essas forças elas forem iguais em módulos, aqui ó, imagina a força F1 igual à força F2, correto? Então, se ela, aí o que vai acontecer se a pessoa que está empurrando aqui atrás e outra pessoa empurrando aqui na frente, fazendo uma força, do lado contrário? O que vai acontecer? Quais são as possibilidades de acontecer com esse carrinho? Aí você pode dizer, ele vai ficar parado. Porque se ele empurrar com a mesma força aqui e a mesma força desse lado, né? Um não vai vencer o outro e ele vai ficar parado. Tá certo? Isso mesmo. Como é que a gente representa isso? Ó? Nós representamos como força resultante. Se você pegar a força resultante, que é o resultado dessas duas forças, você vai ter uma força resultante igual a zero, uma força resultante nula. Nesse caso, porque a gente está observando o movimento do carrinho. Então, se a força F1 for igual à força F2, esse carrinho está em equilíbrio. Então a gente diz que a força resultante, o resultado das forças, é nulo. Uma condição dele é a condição de repouso. Ele pode estar em repouso. Mas o que ninguém imagina também, que a gente já falou na primeira lei de Newton, não é isso? Eu estou revisando para vocês entenderem. A segunda lei ela está interligada com a primeira, né? Para vocês compreenderem, ó, se essa força F1 for igual a essa força F2, o carrinho também pode estar em movimento retilíneo uniforme. Quando que acontece isso? Vamos supor, eu tenho a força do motor empurrando o carrinho e tem a força do vento, a força de atrito entre o asfalto e o pneu, que são contrárias ao movimento do carrinho, por exemplo. Quando essas forças que estão empurrando o carrinho e a força que são contrárias ao carro, certo? São forças resistivas que a gente chama, elas se igualarem, ele também vai estar em equilíbrio. A velocidade dele para de aumentar, a força resultante é zero, certo? E ele vai estar em movimento retilíneo uniforme. Isso a gente viu lá na primeira lei de Newton. Então, se essa força for igual a essa, ele está em equilíbrio. Então, quando ele está parado, né, a força resultante é zero. Quando ele está em movimento retilíneo uniforme, também é zero a força resultante, porque a velocidade é constante e ele para de acelerar. E você pode observar, né, que você, quando está num carro em movimento uniforme, com velocidade constante, você sente esse equilíbrio. Se ele freia ou se ele acelera, você já sente a ação dessa força resultante. Correto? Então, lembrando, se essa força que empurra for igual a essa, são duas condições. Ou ele está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme, quando a força resultante é zero. Ou pode não ter força nenhuma. Né? Se não tiver a força F1, não tiver a força F2, não tiver força nenhuma, também a força resultante é zero. Ou ele está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme, que é com velocidade constante. Ou ele está parado, ou ele está com velocidade constante em trajetória retilínea. Fechou? É isso que a gente viu na primeira lei de Newton. Bom, aí o que acontece? E se as duas forças não forem iguais? Certo? Nesse caso que eu coloquei aqui agora, ó,
Se a força é F1, eu vou ter uma flechinha maior desse lado esquerdo e uma flechinha menor do lado direito, contrário. Certo? Se essa aqui for maior que essa, a força que empurra for maior que a contrária, ele vai se mover nessa direção dessa flechinha vermelha aqui. Ó, né? Então ele já não vai estar mais em repouso e ele vai ter uma alteração no seu movimento. Correto? A força F1, a força F2 vai ser diferente de zero agora. Esse é um valor diferente de zero. Se tu diminuir essa aqui for 50, esse aqui for 10, já não vai dar mais zero. Se fosse 50 menos 50, daria zero. As duas foram iguais. Mas aqui nesse caso, então vai ter uma força resultante diferente de zero, 30, 40, 50, 60. Né? Então vai ter uma força resultante. Quando acontece isso, a velocidade, né, está aumentando a velocidade, e a gente diz que ele tem uma aceleração, ele está acelerado. O que é aceleração? Nós já vimos isso também, né, no conceito de aceleração, que a aceleração ela é quando a velocidade aumenta ou diminui. Então, nesse caso, se a velocidade dele está alterando, está aumentando ou está diminuindo, né, ele está acelerando. Nesse caso aqui, vamos supor, ele estaria aumentando a velocidade, indo para frente. Seria um movimento acelerado, certo? Então, quando eu tenho uma força resultante, alguém que está empurrando aqui é maior que esse, e aparece uma força resultante que não seja zero, então o movimento ele pode ser acelerado. Fechou? Outro exemplo é esse aqui. Vamos supor que o carrinho já tenha velocidade. Aí ele tem a força empurrando ele, pode ter uma força ou não empurrando ele, e tem uma força contrária à velocidade dele, certo? Nesse caso também a força resultante vai ser diferente de zero. Só que aqui o que acontece? Ó, ele está diminuindo a velocidade. Se ele já tiver uma velocidade, né? E essa força resultante diferente de zero, vamos supor a força do vento, a força de atrito, ou ele freando o automóvel com uma força resultante aqui, ó, que seja menor que a que está empurrando ele, ou essa força que está empurrando não exista, só essa, a força resultante vai ser maior que zero, né? Vai ser diferente de zero. Diminuindo a velocidade, a aceleração a gente diz aceleração negativa, né? Quando a força resultante ela é contrária, a aceleração é contrária à velocidade. Ele está indo para lá e tem uma força maior, força resultante maior, empurrando ele para a esquerda. Então a gente diz que o movimento tem uma aceleração negativa, a gente chama de movimento retardado, certo? Tem o acelerado e tem o retardado. Então, pessoal, ó, conclusão disso, né? Então, o que Newton observou com isso aí, que a física é uma observação da natureza, né? Então, o que ele observou? Como é que essa natureza se comporta? Então, eu tenho uma velocidade, certo? Eu tenho uma massa. E se esse carrinho tiver uma aceleração, se a velocidade estiver aumentando, é porque tem uma força resultante empurrando ele para ele adquirir essa aceleração, para a velocidade aumentar, ou se for para diminuir, também tem que ter uma força resultante. O que ele viu? Ó? Então, o que é essa lei, segunda lei de Newton? Né? Esse é o princípio fundamental. Ele fala que essa força é proporcional à massa e à aceleração. Quanto maior for essa massa e quanto maior for a aceleração que eu quiser adquirir, maior vai ser a força resultante. Então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, se eu quiser acelerar um carro, né, ele sei que uma aceleração maior, eu vou ter uma força resultante maior. Se eu tiver uma aceleração menor, eu sair devagar, aumentando a velocidade bem lentamente, ele vai ter uma força resultante menor. Se eu for empurrar um carrinho pequenininho, né, um fusquinho, um carrinho de massa que tem 1000 quilos, né, eu preciso de uma força resultante. Se eu for empurrar um carro, né, um caminhão de 10 toneladas, eu preciso de outra força para adquirir a mesma aceleração. Então, tanto a massa, que a gente vai usar em quilogramas, certo? O valor da massa em quilogramas, e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, como nós já vimos nos conteúdos anteriores sobre aceleração, certo? Então é uma forma bem simples, é só essa formulazinha aqui, só essa forma bem simplesinha, força resultante igual a massa vezes aceleração.
tranquilo, certo? A massa sempre a gente vai usar a unidade quilogramas e a aceleração metros por segundo ao quadrado. Então, quando existe uma força que está empurrando o carrinho ou uma força que está freando o carrinho, que é uma força resultante, né? Quer dizer que a velocidade dele está se alterando, ele não está parado, ele não está com velocidade constante, então ele possui uma aceleração. Se ele possui uma aceleração, ele possui uma força resultante, que é proporcional à massa, certo? E essa equação, ela define a segunda lei da dinâmica, certo? A lei de Newton. Fechou? Então, pessoal, ó, então vamos supor aqui no exemplo, né? Ó, tem o coelhinho que vai atingir o rosto aqui do Cebolinha. Esse coelhinho vem com uma velocidade e ele vai ter que perder essa velocidade. Quem é que vai fazer esse coelhinho perder essa velocidade? Um pouco é a resistência do ar, né? Então, vamos supor que ele venha com velocidade constante aqui, né? A resistência do ar seria, vamos desprezar a resistência do ar porque é pouca a distância que vai influenciar. Então, a maior parte da velocidade, quem vai fazer perder é o rosto dele. Quem que vai fazer essa desaceleração? De ele perder essa velocidade? É o rosto dele. Quanto maior for essa velocidade, maior vai ser a força de impacto. Certo? Se for um coelhinho, né, com velocidade, quanto maior for essa velocidade, quem vai, na hora que bater no objeto, ele que vai desacelerar. E ele vai sentir essa força resultante da desaceleração desse objeto. Legal, né? Isso é um coelhinho. Agora imagina se for um objeto maior. Quanto maior a massa, maior a força resultante. Ó, cai um objeto em cima da cabeça de alguém, se a massa for uma massa muito grande, a desaceleração também, a força que vai fazer essa desaceleração vai ser muito maior. Então, só lembrando que tanto a velocidade como a massa influenciam na força de impacto, certo? Ah, então quer dizer que uma massa pequenininha caindo aqui não vai machucar ninguém? Isso depende. Uma bala, por exemplo, ela tem uma massa muito pequena, uma bala de uma arma, né? Um projétil que a gente chama. Mas a velocidade dela é muito grande, a desaceleração que ela tem que fazer no impacto quando ela bate num objeto, um alvo, né? Então é muito grande devido à velocidade. Então ela vai ter que fazer uma desaceleração muito grande, que é uma aceleração negativa muito grande, e isso vai resultar numa força de impacto muito grande. A massa dela é pequenininha, mas a aceleração é grande. Às vezes também um objeto caindo de uma altura bem pequena, mas a massa é bem grande, a desaceleração é baixa, mas a força vai ser alta. Então, depende dos dois juntos, certo? A força resultante depende da massa e da aceleração. E pessoal, em homenagem a Isaac Newton, né? Existem outras unidades de força que a gente pode ver depois mais para frente, mas por enquanto, certo? A gente vai usar a unidade do sistema internacional. Então, força em homenagem a Isaac Newton vai ser usada a unidade Newton, é um N maiúsculo, certo? Sempre quando a unidade é o nome de pessoa, são nome de pessoas, em homenagem a alguma pessoa, a letra, né, da unidade tem que ser em letra maiúscula de forma aqui. Ó. Então, força resultante, a unidade é Newton. Massa em quilograma e aceleração em metros por segundo ao quadrado. Fechou? Legal. Nós vamos fazer agora uns dois exemplos aí que vocês vão ver que é muito fácil aplicar essa equação, né? Conceito de massa e aceleração. Então, é muito simples, certo? Então vamos lá. Exercício bem simples. Então, vamos começar com coisa bem simples. Então vamos ler aqui ó, um exemplo. Um corpo de massa de 0,6 kg, né, 600 gramas, foi empurrado por uma força que lhe comunicou uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Qual o valor dessa força? Então, primeira coisa, vamos tirar os dados. Né? Está perguntando qual o valor da força. Então, eu preciso da massa, do m, está aqui, ó, 0,5. E o que mais ele forneceu? O a, que é a aceleração, metros por segundo ao quadrado. Qual é a equação da segunda lei de Newton? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Então está aqui a equação. Copiei a equação. No lugar da massa eu vou botar 0,6. No lugar da aceleração 3. Então qual vai ser o valor dessa força? 1,8 newtons. Olha aí.
Simples, só isso. Só isso. Acabou, essa é a resposta. Então, se o objeto tiver 0,6 kg e a aceleração de 3, 0,6 vezes 3, 1,8 newtons. Só isso. Só isso. Simples. Legal? Segundo exemplo aqui, ó. Então vamos lá. Sobre um corpo de 2 kg atua uma força horizontal de 8 newtons. Qual a aceleração que ele adquire? Então a força de 8 newtons, certo? A massa é 2 quilos e eu quero saber o valor agora da aceleração. Então é o A que vai ficar para achar. Então no lugar do F eu boto 8, da segunda lei de Newton, no lugar da massa 2, e eu quero saber o A. O 2A passa para um lado e o 8 para o outro, ó. Lado esquerdo e direito, o A ficar do lado direito, esquerdo, desculpa, né? Direitinho aqui. Quando a gente inverte uma equação, não precisa trocar os sinais. Se a equação for só invertida totalmente, então o 2A passou para lá e o 8 para cá. Ó. O 2 está multiplicando, né? Passa dividindo, fica 8 dividido por 2. E a minha resposta é 4 metros por segundo ao quadrado. Então, um objeto de 2 quilos, atuando uma força de 8 newtons nele, né? Empurrando ele, ele vai adquirir uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Tá legal? Muito bem. Então é isso que eu queria falar com vocês. Muito simples, né? Força igual a massa vezes aceleração. Por hoje é só, nós vamos continuar, lógico. O assunto ele vai se tornar um pouco mais complexo mais para frente. A gente vai usar outras equações, vamos ver as aplicações, outras aplicações da lei de Newton, né? Vamos ver a terceira lei de Newton ainda. Mas por hoje, só isso. Tá legal? Um abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.